Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O plenário da Câmara pode votar nos próximos dias a medida provisória que determina mais rigor na fiscalização de auxílio-doença e concessão de aposentadoria rural. Pelo texto, sindicatos de agricultores não serão mais os responsáveis pela comprovação do exercício de atividade rural. A declaração sindical será substituída por uma declaração do poder público. Para entender melhor o que muda na prática, o Câmara Debate ouve hoje os deputados Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, e João Daniel, do PT de Sergipe. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado João Daniel, por que a oposição tem criticado especialmente essa mudança de se determinar que o poder público comprove a atividade rural? Isso não ajuda na fiscalização e no cumprimento da lei? Olha, primeiro nós queremos dizer que a oposição ela não tem nenhuma crítica com relação à apuração de qualquer irregularidade. Na comissão nós tivemos a oportunidade de debater com o governo e estivemos lá junto com o deputado Felício. A oposição não tem nenhum problema. Qualquer irregularidade que houver em qualquer lugar, em qualquer setor, e neste caso na área da Previdência, de auxílio, nós somos favoráveis à apuração, punição. O grande problema que está nesta medida provisória, 871, que vencerá o prazo dia 3 de junho, o grande problema é o seguinte: o governo antecipou, antes da reforma da Previdência, algumas questões para prejudicar o auxílio-doença e as aposentadorias, joga com uma história que há muita irregularidade, os dados não são esses, a quantia de funcionários diminuiu muito nos INSS. Ontem eu estive com funcionários e sindicatos do INSS, os previdenciários, voltou a ter filas. E o governo quer tirar as entidades que representam os trabalhadores. Nós não somos contra de jeito nenhum o poder público fazer. Agora, na hora que vai retirar as entidades dos trabalhadores, o governo não tem os meios ainda de fazer, e o que o governo está querendo, o Paulo Guedes, ministro, quer diminuir o auxílio, as aposentadorias e, com isso, poupar recursos. O trabalhador ficar abandonado. O trabalhador não receber no prazo, perder prazo. Essa é a grande questão que está havendo hoje no Brasil. Deputado Felício, quem vai emitir essa comprovação do tempo de atividade rural? Esses entes já estão preparados? São as prefeituras, são as empresas de assistência técnica? Como que vai funcionar? Vamos lá. Tivemos juntos com o deputado João Daniel na comissão. Os debates foram bons. Na verdade, a gente até converge em alguns pontos. Quando a oposição fala em combater as fraudes, que isso é um grande câncer que corrói o nosso país, eles falam em combater, mas na verdade eles não permitem que colocamos instrumentos a fim de evitar que essas fraudes aconteçam. A gente quer preservar o trabalhador rural, a gente quer preservar o pescador, mas o verdadeiro pescador, o verdadeiro trabalhador rural. Eu vou, depois, mais adiante, eu vou passar os números de fraudes para vocês terem noção e o tamanho do rombo com relação a fraudes no Brasil. E aí não é só a questão dos trabalhadores rurais e pescadores, não, que é mais de 50% no Brasil do que é pago nessa área fraude. Temos sonegadores também. Na verdade, a medida... O senhor disse que 50%, desculpa interrompê-lo, só para quem está nos acompanhando entender melhor. Em que áreas ocorreriam essas fraudes aí que superam até mais metade? São os benefícios do INSS? Os benefícios relacionados ao trabalhador rural e ao pescador. Na verdade, o que é destinado ao trabalhador rural e ao pescador é fraude.
Seguro-defeso, por exemplo, é pago, é um valor relativamente alto, é pago às pessoas que se inscrevem. E, na verdade, como se dá a inscrição de um pescador, por exemplo? A pessoa comparece numa colônia, coloca acompanhado de um outro pescador, diz que ele está na atividade há pelo menos um ano, acompanhado de mais 2. Na verdade, há uma grande cumplicidade em torno da fraude. A gente já teve oportunidades de combater isso de perto. O deputado estava lá comigo. Eu sou delegado de Polícia Federal, combati isso por uma vida. Até falei com os colegas, deputados e senadores, para que fosse a Polícia Federal. A gente fazia até uma apresentação, traz a Polícia Federal aqui, para eles entenderem o número e o tamanho do problema. E entender por que determinadas questões vieram nessa medida provisória. A meu ver, ela poderia ser, inclusive, aperfeiçoada. Tem mecanismo com relação à questão do custeio de pagamentos que ainda não foram feitos. Nós estamos trabalhando com um sistema deficiente há muito tempo. A gente precisa aperfeiçoar isso. Agora, a gente concorda com eles quando dizem que nós precisamos de mais servidores no INSS. Isso aí eu não tenho dúvida. E, respondendo a sua pergunta diretamente, colocamos o poder público, não necessariamente a prefeitura. Hoje o INSS tem acesso ao PRONAF, que é a questão do agricultor familiar, e, na verdade, o que se quer fazer é um acompanhamento. É saber realmente conhecer a história de vida. E a gente quer fazer também um cruzamento de dados, para que não pare dúvidas de quem verdadeiramente é um trabalhador rural. Eu disse também lá na comissão que eu conheço trabalhadores rurais que se apresentaram, na verdade, como se apurava fraude no âmbito da Polícia Federal, que não tinha um calo na mão, coisa que eu tenho. Então, um trabalhador rural que não tem sequer uma mão áspera, não tem um calo na mão, como um pescador que nunca levou um ferrão de bagre, não pode ser considerado pescador ou agricultor. Deputado João Daniel, o deputado Felipe Latter, você falou, Felício, desculpe, falou que pode haver até mais de 50% de benefícios aí concedidos a trabalhadores rurais e pescadores que podem ser fraudes. O senhor disse anteriormente que os números que a oposição tem são diferentes. Onde que está a diferença? A diferença está num grande problema. O governo tem um preconceito contra trabalhador, contra pobre, contra entidades representativas de trabalhadores. Quer retirar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as colônias de pescadores. Segundo informações e denúncias, o MPF recebeu em torno de 16% das chamadas algum tipo de irregularidade. Desse total, no Brasil, 1.600.000 benefícios que têm algum problema. De 1.600.000, segundo procuradores do MPF, chega a menos de 15% que tem algum tipo de questões que devam ser apuradas. O grande problema é o seguinte: o governo coloca, essa questão das colônias de pescadores. Eu conheço todas as colônias de pescadores, por exemplo, de Sergipe. E há denúncias de algumas colônias. Se há denúncias, tem que apurar. Mas a grande maioria é séria, é comprometida, que faz um bom trabalho com os pescadores. O governo quer suspender os pagamentos e, para isso, ele não tem funcionário, ele não tem como fazer essa apuração, então toma alguma medida, começa a interromper. Eu estive, por exemplo, Daniela, na casa de um pequeno agricultor que está negado o seu benefício de auxílio-doença. Este trabalhador, que é no município de Pacatuba, fui visitar ele por conta da denúncia. Ele tem um câncer, nem a empresa aceita ele trabalhar, mas o INSS negou. A forma como o governo está avaliando com os peritos os auxílios-doença e as aposentadorias, está às filas. Só Sergipe tem 17.000 na fila. 17.000. O gerente do INSS de Sergipe quer que a agência da Ivo do Prado, da Rua da Frente, atenda 240, mas só tem funcionário para atender 100. Então, o nosso grande problema é que o governo quer aprovar a reforma da Previdência, precisa mostrar de qualquer maneira para a sociedade que tem muito desvio, que tem irregularidade, para poder justificar. Esse é o grande problema. Eu compreendo que houve um esforço na comissão
para um entendimento, mas, infelizmente, a líder do governo impôs ao relator e ao presidente nenhum acordo e as nossas emendas nenhuma serão contempladas. Espero que a gente derrote esta medida provisória no plenário. Nós não podemos impedir que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais dê a declaração. Se o governo não quer o sindicato, não precisa ele retirar, basta ele fazer uma campanha e ele mesmo cadastra. O sindicato não está brigando para cadastrar. O sindicato está brigando para garantir que a mulher que tem 55 anos, a trabalhadora rural, tenha a sua aposentadoria, o homem aos 60 e o salário maternidade ou o auxílio-doença. O sindicato está brigando e lutando por isso. Agora, se o governo tivesse estrutura, mas o governo não apresenta nenhuma estrutura, porque essa questão do poder público, deputado Felício, é muito complicado. A gente debateu lá, nenhum funcionário vai querer botar a sua assinatura para uma declaração de aposentadoria ou de auxílio se ele não tiver uma preparação antes, e isso não se faz assim a curto prazo. Deputado Felício, é possível se estabelecer um meio termo, uma transição para se fazer esse cadastramento previamente, um detalhamento maior de que órgãos irão fazer esse detalhamento antes de se retirar essa validade da declaração sindical? Muito boa a sua pergunta, Daniela. E aí vamos voltar à questão que o deputado João Daniel colocou sobre a questão de não ter sido aproveitado determinadas emendas. O relator aproveitou um grande número de emendas. Então, no projeto, várias emendas foram aproveitadas, foram acolhidas, inclusive foram aprovados 2 destaques para serem levados ao plenário, inclusive com relação à pergunta que a senhora me fez. Essa questão de exatamente estender o prazo para que todos os agricultores e os pescadores possam ser cadastrados. Exemplos a gente pode dar tanto de um lado como do outro. Nós do governo não temos a prática de ficarmos exemplificando, pegar determinados casos e ficar mostrando, batendo em cima deles. Então, mas pegando essa prática da oposição, nós vamos fazer o seguinte comentário. Em Arraial do Cabo, por exemplo, nós acho que temos em torno de 100 famílias lá, de pescadores. Viu, deputado? Mais de 3 mil benefícios de caranguejo deram entrada naquela colônia. E Arraial do Cabo não tem caranguejo no estado do Rio de Janeiro. Então, é um exemplo claro do que nós estamos falando. E nós também apresentamos números, nós levamos. Aliás, essa semana teve uma outra questão, outra fraude à Previdência. Isso é rotineiro. Quando eu falo do trabalho e os números, e até teve acho que foi um senador que falou assim, poxa, isso é a realidade, nós não precisamos nem da reforma da Previdência. Então, na verdade, o combate às fraudes, e aí a oposição, ela diz que concorda, e óbvio, tem que concordar, ninguém pode ser tolerante com a corrupção. Vou lhe dar os números desse ano, mas já aumentou, porque já tivemos outra operação. Nós temos aqui separados os quadros de operações de outros benefícios, como do rural. Só no ano de 2019, nós tivemos 4 operações no âmbito rural, que atinge essa questão. Prejuízo de R$ 1.673.398. Total com outros tipos de fraude na Previdência, R$ 4.407.000. De 2014 a 2019, só de operação, isso foi o que foi descoberto. Por isso, nós precisamos fazer cruzamento de dados, melhorar os mecanismos de combate à corrupção. Dá um total de R$ 1.341.796.579. E isso não é tirado de um dado fantasioso, não. A fonte é a Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária, que acolhe os dados dos benefícios do trabalho da Força Tarefa Previdenciária, que é a Polícia Federal, Ministério Público Federal e INSS. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa. O Câmara Debate está ouvindo os deputados Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, e João Daniel, do PT de Sergipe. O tema é a medida provisória que muda as regras para a comprovação de atividade rural e determina a auditoria no auxílio-doença pago pelo INSS. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, e João Daniel, do PT de Sergipe.
A discussão é a medida provisória que aumenta o rigor na fiscalização de auxílio-doença e para a concessão de aposentadoria rural. Deputado João Daniel, o deputado Felício apontou aí alguns números que levam a crer do volume de fraudes. Como é que se chega aí ao equilíbrio de se investigar as fraudes sem prejudicar o trabalhador? Olha, as fraudes, onde estiver comprovado, apurado, tem que ser punido, né? Algum representante, essa fraude da pesca aí, dos pescadores, lamentavelmente, esta fraude está entre o INSS e o Ministério da Pesca. Então, foi quem concedeu. Se concedeu a quem não era pescador, precisa ser punido. E quem indicou, ou o pescador que se auto-intitulou pescador e não sendo pescador, também deve ser punido. Então, isso aí nós não concordamos, né? Agora, nós não podemos generalizar. Esse é um caso. Nós conhecemos de cada 100, 90 que são sérios. Os 10% que tiver problema devem ser apurados, punidos. Agora, tem também, deputado, uma questão aqui muito importante. Quanto o governo está isentando, por exemplo, os ruralistas da Previdência Rural, deixando de cobrar a Previdência Rural? São aí próximo de 30 bilhões. Isso não é... Como é que a gente discute isso? Nós queremos discutir o déficit da Previdência, a arrecadação da Previdência, os grandes devedores da Previdência. Quer dizer, a medida provisória ataca só pobre, né? Pobre, né? Inclusive dentro da medida provisória colocava, eu acho que foi retirado, né? De que até a própria bem da família poderia ser penhorado, né? Que nós estamos tentando e vamos ver se retira. Quer dizer, o governo ataca só o pobre, o pescador, o trabalhador rural, o operário. Nós precisamos atacar o grande problema. Onde está a grande fraude, o grande desvio, os sonegadores da Previdência que não pagam e não tem punição. Então, agora, onde há irregularidade rural, ou pescador, ou operário, isso aí não há interesse nenhum de nenhuma entidade de trabalhador. Estiveram lá durante todo o período, a CONTAG, Via Campesina, pescadores, ninguém quer saber, tem irregularidade, vai lá, se apura e puna. Mas os dados são muito frágeis. Eu me lembro muito bem que o Tribunal de Contas da União, 3 anos atrás, disse que os assentamentos rurais não poderiam receber créditos, deputado, porque havia uma irregularidade. 500 mil famílias, 90% irregular. Nós entramos com uma ação no STF e lá vai para uma apuração. 1 ano e meio depois, paralisado o programa de reforma agrária, paralisado o pagamento de crédito, se concluiu que não havia irregularidade nenhuma. Houve uma decisão de um ministro do TCU, por conta de denúncias não fundamentadas, mas se acatou, se paralisou o programa. Então, nós não podemos paralisar o pagamento de auxílio-doença, de seguro-defeso, de aposentadoria rural, com uma medida provisória, com leis que endureçam, tentando generalizar que há um problema nacional, quando, na verdade, sempre houve e sempre haverá fraudes e corrupção, e devem ser combatidas permanentemente. Deputado Felício, por que a necessidade de uma medida provisória para suspender esses benefícios? Havendo esse grupo de trabalho que já investiga as denúncias, não é o suficiente? Não se cria uma dificuldade para o trabalhador, como o deputado falou, que está com tudo em dia e às vezes está recebendo auxílio-doença e de repente para de receber? Por que a necessidade da medida provisória, deputado? Na verdade, a medida provisória ela cria instrumentos e mecanismos. Eu gostei muito de ver o colega de falar de combater, de sonegação dos grandes, mas nada foi feito em 16 anos anteriores que o governo do PT foi governo. Os sonegadores nadaram de braçada. Então, na verdade, falar aqui que agora o atual governo do presidente Jair Bolsonaro é responsável pelo que está aí, na verdade está separando arestas. A questão de revisão de benefícios vem do final da gestão do governo Temer. Então, essa medida provisória é para criar os mecanismos para que não ocorram. A gente quer proteger o trabalhador rural e o pescador.
Ele mesmo disse que tem problemas, ele reconhece. Aqui em Brasília, se cadastraram 45 mil pescadores, salvo engano, deve pescar no Lago Paranoá. Então, essas questões, a gente precisa olhar isso com critério, com rigor. Não podemos ser tolerantes, sob pena de conivência. A gente tem que agir com muito rigor. Essa medida, na verdade, eu acho até, deputado, que ela é branda para certas questões. A elasticidade que foi proposta e foi acolhida para se fazer o cadastramento, a gente quer a seriedade, sim, dos sindicatos, das colônias de pescadores. Eu tenho pessoal lá da minha região, até que são meus eleitores, de colônia de pescadores. O que a gente quer deles é a seriedade no trato com a coisa pública. Então, na verdade, eles vão continuar fazendo o papel deles. Os trabalhadores, os sindicatos rurais, têm que buscar as pessoas. Eu ouvi um deputado falar assim, não tem como em 3 anos o sindicato saber onde essas pessoas estão. Olha, você não sabe como estão, ela sabe que é agricultor? Ele mesmo declarou que não sabia nem onde estão. Então, se você é filiado a um sindicato, você tem que saber o dia a dia dessa pessoa. O dia a dia é a força de expressão, é saber onde ela está, onde ela pode ser encontrada. E isso é a falha do sistema. A gente, na verdade, só está corrigindo uma falha que vem há anos. Então, na verdade, sobrou muito problema acumulado, sonegação, concordo em gênero, número e grau. Vamos agir com rigor contra os grandes devedores. Eu sou contra perdão de dívida. Isso é estimular o mal pagador. O Brasil tem essa cultura, como tem agora a cultura da corrupção. Nós temos que lutar com todas as forças contra isso. Deputado João Daniel, e expectativas aí quanto ao andamento da medida provisória? Ela já foi aprovada pela comissão mista, composta por deputados e senadores, e precisa ser analisada agora pelo plenário da Câmara e depois pelo plenário do Senado, mas já está valendo. Como que vai ser o andamento aí, como é que vai ser a postura da oposição em relação a esse andamento? Olha, nós temos um compromisso de fazer os destaques, de levar para o plenário e defender a participação das entidades dos trabalhadores, da participação do sindicato e das colônias. A questão de 3 anos do sindicato não saber, deputado Felício, isso não. A questão é, o governo não tem instrumentos e não fará em 3 anos, se não houver a participação dos sindicatos e colônias de pescadores. Quem vai homologar o auxílio à aposentadoria é o INSS, é o governo federal. Agora, para dar conta de tudo isso, este cadastro nacional tem que haver a participação das entidades representativas da população. Quanto aos grandes devedores, os 12 anos do Partido dos Trabalhadores no governo, nós não isentamos ninguém, nem perdoamos nenhuma dívida. Agora, também não fizemos nenhuma reforma de Previdência que retirasse direito. A Previdência era superavitária e dava para fazer tudo. Vocês estão há 4 meses de governo, o único assunto que se fala 24 horas por dia é que está quebrado, que está quebrado, está quebrado. Se nós não mudar esse discurso, quebra mesmo. Nós não podemos trabalhar com um país tão rico quanto o nosso, 210 milhões de brasileiros e brasileiras, as melhores terras agricultáveis, um povo trabalhador, jogar nas costas do povo esses 1 trilhão e 200 bilhões que Paulo Guedes quer tirar nos próximos 10 anos, vai sair da população. Por isso que tem que dificultar. O governo quer dificultar a aposentadoria, auxílio-doença, benefícios do trabalhador. Não mexe em privilégio nenhum. E essa 871 é o início para dificultar. Então nós precisamos mudar, né? E é cobrar dos grandes devedores e debater verdadeiramente a arrecadação da Lei de Seguridade Social. A nossa arrecadação, saúde, previdência e assistência social da nossa Constituição, o governo está proibindo que nós tenhamos acesso às fontes, porque ela é superavitária. Deputado Felício Laterça, a gente está caminhando para o fim, queria que o senhor falasse aí também sobre as expectativas, além de responder o deputado, as expectativas aí de votação. O PSL já tem acordo com outros partidos, como que está o andamento das MPs? Muito bem. Deputado João Daniel, na verdade, os números não são esses com relação ao mandato do governo do PT. Ele falou em 12 anos. Quando a gente coloca 16 anos, porque na verdade houve uma continuidade. Foram 13 anos e meio praticamente. Ele esqueceu que a ex-presidente Dilma, né, ela ficou por mais 1 ano e meio e o
Aquele presidente a gente não Temer. conta. Muito bem, pois é, deve ser por causa da tragédia. Não, Mas porque o Aécio e o Eduardo Cunha e o Congresso impediu ela governar. Vamos Deputados, como continuar. nós temos um imperativo do tempo, vamos retornar aqui continuar. à MP É o que a 871. oposição vem fazendo hoje. Não deixa o presidente Jair Bolsonaro governar. Ao contrário, hoje o problema está entre vocês. A briga está entre vocês. Então, na verdade, o ex-presidente Lula, que hoje está preso, ele já falava da necessidade da reforma da Previdência e já tentou fazer. Isso é uma necessidade que vem sendo dita lá atrás. Nenhum governo conseguiu ou teve coragem de fazer o que é necessário para o nosso país caminhar para o futuro. Na verdade, isso é negar a prosperidade, negar o futuro do Brasil. A gente precisa encarar a realidade como ela é. Parar de dados fantasiosos e de jogar para a plateia. A gente precisa verdadeiramente fazer as mudanças que o Brasil precisa. O governo está se articulando, está tentando fazer a parte dele. A resistência é muito grande. Mas, na verdade, tem os partidos que apoiam a base do governo e nós confiamos neles. E, com isso, aprovarmos as medidas que são necessárias e salutares ao bem do Brasil e para quem quer preservar o futuro da nossa nação e dos nossos filhos e netos. Deputados, obrigada pela participação. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, e João Daniel, do PT de Sergipe. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.